eu não tenho áudio para ficar ouvindo, né? E eu não tenho papel para ficar relendo. Eu vou para a escola, pego o rudimento e repito. Como eu repito, até eu aprender uma oração. Não é assim? Graduou-se nessa escola, no seu 13º ano de vida, e foi entregue a seus pais pelos chefes da sinagoga como um instruído. Essa época, coincidente, está para frente a gente vai falar isso com calma, de outra oportunidade, né? Porque dessa não vai dar. Aos 13 anos, quando ele recebe essa maturidade, ele passa a ter uma vida de adulto, com responsabilidade. Tá? Então, quando eles entregam como o filho do mandamento, é um filho de Deus instruído e pronto, para dar seguimento à sua vida. Ok? Vocês estão muito caladinhos. E doravante um cidadão responsável da comunidade de Israel, o que lhe impunha assistir à Páscoa em Jerusalém. Foi isso que fez com que ele fosse aquela Páscoa com 12 anos, não eram 13 na verdade. Aqui eles ficam dando assim, 12, 13, 14, é um negócio meio assim, tá? Isso que levou José a levá-lo a Jerusalém a primeira vez. Muito cedo ele se tornou um mestre em hebraico. E quando ainda era jovem, muitas vezes era solicitado que ele lesse as escrituras para os fiéis reunidos na sinagoga no sábado. Ele já arrumou uma boca. Né? Tá certo? O rabino de lá, ou o Shazam, que era o instrutor dele, né? Já punha ele para trabalhar no sábado. Para fazer a leitura, para trazer as preleções. Né? Além da escolaridade formal, ele começou a ter contato com a natureza humana dos 4 cantos da terra. Os homens de muitos locais entravam e saíam da loja do seu pai. Então ele já estava naquele esquema de estar com o pai dele, estar na escola, né? Ou ajudar a Maria quando ele precisava, mas ele estava lá na loja. Então, o povo entra, o povo sai, e ele vai aprendendo. É uma questão de absorção, né? É uma esponja. É uma esponja. Literalmente uma esponja. Por falar fluentemente o grego, não tinha problema de conversar com a maioria dos viajantes e condutores de caravana. Nazaré era um ponte parado no caminho, né, como falamos lá atrás, e tinha uma grande população de gentios. Entre os judeus de todas as cidades da Galiléia, isso eu falei lá atrás, eram os mais liberais. Então eles tinham um contato mais franco, e Jesus nesse balanço e nessa mente insaciável, continuava trabalhando. Olha, está repetido aquilo ali. O ditado, alguma coisa eu fiz errado, não sei o que é não. Aqui, ó. Durante os anos da sinagoga, ele havia sido um estudante brilhante. O Shazam de Nazaré, Shazam é o instrutor dos alunos na escola formal. Tá? Na ocasião que Jesus terminou o curso da escola, observou que José temia que ele próprio tivesse aprendido mais com a pesquisa a responder a Jesus do que havia tido a oportunidade de ensinar o pequeno. Não é José, é o Shazam. Então ele andou de roda com Jesus na escola. Entendeu? Ele falou com José e falou assim, ó, eu aprendi mais procurando a resposta para ele do que eu consegui ensinar. Professor da escola regular. À medida que ele cresceu, pôde escutar muitos grandes pensadores do mundo judeu, expondo os pontos de vista, e muitos também que eram judeus pouco ortodoxos, pois a sinagoga de Nazaré ajudava, né? Era liberal, então o povo podia subir lá e falar mais ou menos à vontade. Tá certo? Quando você adentrava uma escola, você escolhia um texto para ser o seu hoje para nós seria um mantra, para dissertar sobre ele na formatura. Tá? Então Jesus, ó, que eles chamavam o texto de aniversário, era de Isaías, que dizia: o Espírito do Senhor Deus está comigo, pois o Senhor me ungiu. Ele me enviou para trazer boas novas aos meigos, para consolar os de coração partido, para proclamar a liberdade aos cativos e para dar a liberdade aos prisioneiros espirituais. Isso é a cara de quem? É a cara dele, né? Não é legal? Eu nem sabia que tinha esse texto. Você sabia? Não.
Graças a Deus. Passeava com José nas tardes de sábado para contemplar a vista da Galileia, a natureza, e ouvir seu pai falar sobre os profetas. Ele falou muitas coisas que Jesus aprendeu com José em viagem. José passava nos lugares e contava a história de um. Passava com ele em outra cidade, contava a história de outro. E ia trazendo aquela história da memória transmitida boca a boca, recebia diretamente de José. Tá? O primeiro aprendizado dele, né, a parte daqueles dentro do próprio lar, teve a ver com o contato de reverência e de simpatia com a natureza. Então, ele começou, lembra que ele começou a estudar as plantas, estudar essas coisas? Quando ele andava com José, ele ia para os montes, escalava, ele via a natureza. Então ele começava a olhar para aquilo, como é que aquilo se desenvolvia, e achar a beleza daquilo. Era uma criança sensível, né? Extremamente sensível. Na escola, era um aluno aplicado, olha só, isso é marmelada. Pertencia ao primeiro terço mais avançado da classe, fazendo o seu trabalho tão bem que era dispensado uma semana por mês. Então ele tinha aula 3 semanas, a quarta era de folga, porque ele era um menino de andar. Tá? Isso é marmelada. Essa semana, ele passava com seu tio pescador no mar da Galileia, perto de Magdala, ou na fazenda de um outro tio, a 8 quilômetros ao sul de Nazaré. Conheceu um professor de matemática de Damasco e aprendendo umas técnicas com números, ele dedicou muito do seu tempo às matemáticas durante vários anos. Desenvolveu um senso muito depurado para lidar com números, distâncias e proporções. Então tudo aquilo que ele fez quando era adulto, de olhar, de pensar, de calcular, aqui ó, aprendeu, desenvolveu. É o que o Espírito fala para nós. Não tem saldo. Aqui nós estamos falando da criança. A parte divina não se apresentou ainda não. Né? E muitas vezes a minha dificuldade é essa. É achar assim, ó, Jesus está aqui, tudo. Se eu pensar que eu não preciso fazer a minha parte, que eu não vou dar conta porque vem assim, quando é que eu vou dar meu passo? Quando é que eu vou fazer o que eu preciso? Não é? Os estudantes do Petro Outro sabem que nunca é um negócio que não tem. Né? Oi? É aí que ele aprendeu a nos conhecer e saber o CPF de cada um de nós. É desse item aí que ele nos conhece e sabe o CPF de cada um de nós. Se perguntar para ele assim, ele sabe o meu CPF, sabe? Esse aí quando que ele vai voltar para cá. Mas sua ficha está lá. Exato, ele que sabe, por isso que ele aprendeu tanta matemática. Mas é a ficha. Eu vou terminar. Eu vou terminar só o 8º ponto. Começou a apreciar muito o seu irmão Tiago. E lá por fim desse ano, ele havia começado a ensinar o alfabeto. Ó, começa a educação em cascata no lar. 4 anos de diferença, 3 anos de diferença. Então, Tiago com 5, ele começa a replicar para Tiago tudo aquilo que ele aprendeu. Certo? Numa tarefa doméstica, convencional. Faz arranjos para colocar produtos de leite e poluição de água. Ele queria aprender a tocar, mas não tinha verba. Fez uma permuta, né, Cícero? É assim que chama? Fez uma permuta lá, pegou o leite, fez um negocinho para aprender a tocar. Adorava música e com 11 anos já tocava muito bem a harpa. Ele não sabia. Alguém sabia que Jesus tocava harpa? Está vendo? Continuava a fazer muitas perguntas embaraçosas a respeito de ciência, religião e simplesmente nunca parou de fazer tais perguntas inteligentes, mas desconcertantes. Já pensou que sossego? O menino desse andando atrás de você? Hã? Nasce seu terceiro irmão, Simão. Né? Aqui tem outra cena interessante. Ó. Um dos professores de uma academia de rabinos de Jerusalém, Naor, veio de Nazaré para observar Jesus. A princípio ficou um tanto chocado com a franqueza e sua maneira pouco convencional de se relacionar com as coisas. Ele atribuía isso à distância da Galileia do centro de ensino de cultura hebraica e aconselhou José e Maria que levasse Jesus para Jerusalém para ir para a escola de rabino.
Eles já estavam de olho nele. Né? Isso aqui é oriundo de uma visita que eles fizeram à casa de Zacarias, e aí, ouvindo falar, foram lá. Então, ele gostou do que viu, mas não de como viu. Ele falou assim, não, se a gente leva ele para lá, dá uma lanternária, né? Põe no bode e ajusta o sujeito. Mas é um menino bom. Não é assim? Menino bom, né, Júlio? Zacarias era sacerdote. Ouviram falar disso, claro, que ele morava perto de Jerusalém, né? Zacarias, pai de João. E por causa dessa diferença de opinião, Naô pediu permissão para colocar essa questão diretamente para Jesus, que na escuta, conversa com os pais e com seu vizinho Jacó. O pai, lembra o contei do Jacó? O pai do Jacó, o sócio, né? De José. E a resposta de Jesus, para a gente acabar hoje, que eu acho que vai ser outra. Havendo divergência de opinião entre os pais e os conselheiros, ele próprio não se sentia competente para assumir a responsabilidade por tal decisão. Por não se sentir tão inclinado nem para a decisão do pai, nem para outro, que era da mãe, né? Decidiu conversar com o pai que está no céu. Enquanto não estivesse absolutamente certo quanto à resposta, sentiu que deveria permanecer em casa com meu pai e com minha mãe e acrescentou: eles que tanto me amam devem ser capazes de fazer mais por mim e de guiar-me de um modo mais seguro do que os estranhos, que enxergam apenas meu corpo e observam a minha mente de fora, mas dificilmente podem me conhecer de verdade. Quantos anos? Sensatez. Tá bom para nós, né? Tá. Eu sei que alguns de vocês... Olha, hoje, na época eu queria ver você perguntar a Maria, na época da aflição. Vou falar nada. Depois é depois, né? Gente, eu queria ter um menino. Você vai ter que continuar. Gente, tá claro? Ficou alguma dúvida? Eu peço desculpas, porque o texto realmente tem muita coisa extensa, mas eu diminui demais para conseguir chegar nisso. Tá? Se vocês acharem que devemos, na próxima rodada, que está numa data aí para frente, eu volto e retomo. Não esquece não. Você quer apostar que não esquece? Não quero apostar, não quero dizer semana que vem. Na próxima não, já está igual. Já tem, a Carla vai falar para nós. Carla. Depois o seu Isodino vem cá falar para nós. Né? Vamos seguir porque dá um refresco. Dá tempo de ler. Dá tempo de vocês baixarem o livro, dar uma lidinha. Ó, e quem tem? Todo mundo tem. Todo mundo tem smartphone, tem, tá?